Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, irmãos, amém? Então, como prometido na semana passada, hoje nós vamos fazer uma sinopse, um resumo dos 11 primeiros capítulos de Apocalipse. Nós não vamos fazer de todos os 22 para não ficar um vídeo muito grande, talvez cansativo. Então, hoje nós vamos tratar do assunto principal de cada um dos 11 capítulos. Aí eu vou fazer assim, eu vou ler um versículo do capítulo e depois eu vou falar aquilo que chama mais atenção nos capítulos, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de um anjo, notificou ao seu servo João. Isso aqui está lá no livro de Apocalipse 1, versículo 1. Bom, a palavra Apocalipse, ela significa para nós revelação. Deus deu essa revelação para João. Por que Deus deu essa revelação para João? Porque a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo martirizada, massacrada. Então Deus manda uma mensagem de conforto para a igreja, uma mensagem de consolo, mostrando que o sofrimento que eles estavam passando aqui na terra é algo pequeno se comparado àquilo que Deus tem na eternidade para nós. Quando João vai escrever o livro de Apocalipse, ele está isolado na ilha de Patmos. Essa ilha era mantida pelo Império Romano e lá eles mandavam os escravos para lá, para realizarem trabalhos forçados, e eles ficavam lá até a morte. Só que a gente pode pensar que João foi para lá porque o imperador o mandou, mas na verdade todos nós somos servos de Deus. Então o imperador foi usado por Deus para que João fosse até essa ilha, porque Deus queria ter esse particular com ele. Deus queria dar a ele essa revelação de coisas que devem acontecer, de coisas que vão acontecer. Bom, o livro é um livro cheio de símbolos, né? Então ele foi escrito para o povo judeu entender a mensagem. Qualquer outra pessoa que lesse talvez não teria o entendimento completo da mensagem. Por quê? Porque como o povo estava sendo perseguido, se fosse uma mensagem muito clara, muito aberta, o imperador não permitiria. Então Deus vai usar desse artifício para falar de uma maneira que o povo judeu venha entender. Então foi escrito para o povo judeu, né? E Jesus vai mostrar para nós aqui nesse livro que ele está na igreja, ele conhece a igreja e ele vai usar da palavra para confortar, para consolar, mas também para exortar a sua igreja. A mensagem central do livro de Apocalipse não é agora mais de um servo que foi açoitado, que foi cuspido, que foi humilhado, de alguém que veio para servir. A mensagem central do livro de Apocalipse é de um Jesus glorioso, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele vem vencendo e para vencer. A mensagem do livro é de Jesus vencedor e também da sua igreja. Nós vamos vencer e vamos reinar com ele. Essa é a grande mensagem do livro. Então é uma mensagem de fé, é uma mensagem que traz ao nosso coração alento, que traz alegria para nós, que traz conforto. Ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, a vitória está nas mãos dele. Bom, nós vamos passar agora para o livro de Apocalipse 2, quando Jesus vai fazer um raio-x das 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira igreja que ele vai falar é a igreja de Éfeso. Então eu vou ler aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está em Apocalipse 2, versículo 4. Éfeso era a capital da Ásia Menor. E lá tinha o templo de Diana. Então as pessoas elas eram acostumadas a oferecer cultos pagãos, cultos místicos. Paulo, quando ele vai para lá, ele vai fundar a igreja e ele vai fundar uma igreja baseada no Evangelho. Está lá no livro de Atos 20. Ele vai formar uma igreja onde as pessoas vão aprender a buscar verdadeiramente a Deus. E o mover do Espírito Santo lá foi tão grande, foi algo tão tremendo, que elas realmente abandonaram aquelas práticas para buscar a Deus. Paulo depois ele vai enviar Timóteo para pastorear essa igreja. E ele vai falar para Timóteo que os 2 pilares centrais dessa igreja eram a fé e o amor. Veja bem, irmãos, mais ou menos depois dos 40 anos, Jesus vai mandar uma carta para essa igreja. E aí Jesus vai falar assim: olha, vocês são uma igreja séria, não é omissa, não é lenta, é uma igreja perseverante, sendo perseguida, sendo torturada, permaneceu fiel
paciente para enfrentar as crises, fiel à palavra. E assim como vocês, eu odeio os nicolaítas. O que Jesus quer dizer que eu odeio nicolaíta? Porque os nicolaítas, eles não queriam acabar com o cristianismo, porém eles queriam um cristianismo mais liberal, um cristianismo sem regras, sem limites, sem normas, um cristianismo que não é baseado em santidade, nem na obediência a Deus. E Jesus, ele odeia a falta de compromisso e a falta de santidade. Então isso eram pontos positivos da igreja. Veja que Jesus, ele começa primeiro elogiando o que a igreja tem de melhor. Aí ele vai dizer assim, ó, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Esse primeiro amor, irmãos, é quando a gente começa a servir ao Senhor e a gente tem aquela vontade no nosso coração de buscar a Deus, de estar na presença dEle. Só que com o decorrer do tempo, às vezes a gente se envolve muito com a obra ao ponto de só ficar na organização. Sabe, você vai organizar um evento, você vai organizar um curso, você vai organizar um congresso, e às vezes aquilo te cansa tanto que você não tem um tempo de qualidade a sós com Deus. O que Deus quer de nós, irmãos, não é religiosidade. Deus quer de nós um relacionamento. Então Deus vai mostrar, Jesus vai mostrar para a igreja o seguinte, olha, lembra do passado, quando vocês me serviam com interesse de coração, arrepende, para com essa frieza no coração e volta ao primeiro amor. É isso, esse é o chamado do Senhor, para que a igreja voltasse às práticas de buscar a Ele verdadeiramente, né? De buscar o amor do Senhor. A igreja de Éfeso não deu muito atenção ao recado do Senhor Jesus, e a igreja foi banida. Nós temos que pensar o seguinte, irmão, se hoje Jesus fosse escrever uma carta para nós, o que ele elogiaria em nós? O que ele diria que nós temos feito, que tem agradado a ele? O que ele diria que nós temos que arrepender, que mudar os nossos comportamentos? Aonde nós começamos a abandonar o primeiro amor? O que nós temos que fazer para agradar mais ao Senhor? Então fica aí um chamado para nós. A próxima igreja que ele vai falar é a igreja de Esmina. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rica, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso aqui está lá em Apocalipse 2, versículo 9. Esmina era uma cidade influente no comércio, era uma cidade portuária. Ela tinha uma grande influência cultural, porque ela tinha muitas bibliotecas, uma arquitetura muito rica, e ela representava um símbolo de reconstrução, porque por 400 anos ela esteve em ruínas, mas o imperador reconstruiu a cidade. Então essa cidade, ela tinha uma grande fidelidade ao imperador, porque ele reconstruiu a cidade. E o que acontecia? A igreja, ela era perseguida, tanto pelos judeus, quanto pelo imperador romano. As pessoas que eram dessa igreja, os cristãos, na sua grande maioria, eles eram escravos. Aí o que acontece? O escravo, irmãos, ele não tinha direito algum. Ele era lançado nas prisões, nas cadeias, e lá mesmo ele morria, porque não existia direitos humanos. Então, quando a pessoa era lançada numa prisão, ela morria ou de fome, ou de doenças, ou até mesmo de desespero, porque ela perdia os direitos sobre os seus bens, sobre a sua casa, sobre a sua vida, tudo lhe era tirado. Essa igreja, ela passou por uma grande perseguição. E Jesus não vai repreendê-la. Ele sabia que as pessoas ali, elas viviam em extrema pobreza, né? Então foi uma igreja muito perseguida, mas era uma igreja rica aos olhos do Senhor, porque foi uma igreja que permaneceu fiel, porque foi uma igreja que estava buscando verdadeiramente a presença do Senhor. Carta à igreja de Pérgamo. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Apocalipse 2,16. Aqui a gente vê o perigo da igreja, irmão, se misturar com as coisas do mundo. Quando o crente fica confuso entre o que é verdade e o que é o engano. Lá em Pérgamo tinha um centro de adoração ao Deus Cura, o Deus Serpente. Então as pessoas vinham do mundo inteiro ser tratadas lá. Doentes do mundo inteiro vinham para lá. E o pastor da igreja chamava-se Antipas. Esse pastor, ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze e esse bezerro foi queimado. Antipas morreu sufocado
e morreu queimado. E o que acontece? Quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles matavam os cristãos, mais pessoas aderiam ao cristianismo. Então Satanás não conseguiu nada com truculência nem com violência, porque quanto mais ele batia de frente, mais pessoas aderiam ao cristianismo. Aí o que ele fez? Ele mudou a tática, porque Satanás é astuto, ele é inteligente. Então ele passou a misturar pessoas que eram pagãs, que eram ímpias, ao povo de Deus. E aquela mistura foi gerando uma mistura também na fé deles. Foi trazendo o paganismo para dentro do arraial, para dentro do coração daquele povo. Então, o que aconteceu? Satanás colocou donzelas no arraial e os povos foram se misturando. A igreja começa a se prostituir. E ela não consegue enxergar aquilo ali. Porque Satanás, irmãos, ele cega o nosso entendimento. Nós só temos a percepção real do pecado quando nós estamos na presença de Deus. Então, aquele povo ali era um povo que estava em cima do muro. Nem deixava de crer em Deus, mas também não tinha uma fé fervorosa. Não tinha uma fé pautada na palavra do Senhor. Aí Jesus vai falar para eles assim, olha, arrependam-se porque eu estou vindo. O que acontecia naquela igreja era uma tolerância muito grande ao pecado. Nós temos que ser tolerantes com o pecador, nunca com o pecado. A igreja ela tem que ser baseada na santidade, na palavra de Deus, tem que ser baseada na oração ao Senhor. Ele tem que ser o centro da igreja. Todo louvor, toda palavra tem que ser para a exaltação do nome dele. Então não pode haver tolerância com o pecado, irmãos. E Jesus vai chamar a atenção das pessoas daquela igreja. Apocalipse 2, carta a Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Apocalipse 2, 21. Lá em Tiatira era uma cidade comercial. E eles sobreviviam pela formação de grêmios. Então era o seguinte, todo comerciante ele se associava a esses grêmios. Só que o judeu vivia um dilema muito grande, o cristão. Porque o grêmio, cada grêmio tinha sua divindade. E no final das reuniões que esses grêmios faziam, eles ofereciam comida a essas divindades. E depois da festa, ainda havia orgia sexual. Então o cristão ele tinha um dilema. Ou ele se associava ao grêmio para sobreviver, ou ele não se associava, porém ele ia passar por sérias calamidades. Então o povo estava assim, um povo acuado, porque eles não sabiam o que fazer, né? Aí Jesus vai falar assim, olha, vocês são uma igreja que tem obras, tem amor, tem fé, tem perseverança, é uma igreja dinâmica, porém numa mesma igreja eu vejo 3 tipos de pessoas, os fiéis, os tolerantes com o pecado, os tolerantes e praticantes do pecado. Ou seja, numa mesma igreja, Jesus está chamando a atenção que existia o joio e existia o trigo. Aí Jesus vai falar para eles assim, olha, as últimas obras de vocês são mais numerosas do que as primeiras. Então, para com os falsos ensinamentos, para com as falsas profecias, arrepende-se do pecado. Jesus vai reprovar a igreja. E a gente vê nessa igreja aqui que ela é destruída, não é de fora para dentro, ela é destruída de dentro para fora. Por quê? Porque o que é ensinado ali não era condizente com a verdade. E o que sustenta uma igreja, irmãos, não é a quantidade de portas abertas que ela tem. O que mantém a igreja chama-se palavra de Deus, presença de Deus. Quando a igreja pode ser pequena, ela pode ter apenas uma porta, mas se ela estiver pautada na palavra, se tiver pessoas ali que buscam em oração, essa igreja é forte espiritualmente, porque o que derruba uma igreja não é falta de dinheiro. O que derruba uma igreja é o mundo espiritual, irmãos, porque somente Deus para fortalecer a obra dele. A igreja é do Senhor. Ele é o autor dela, é ele quem toma a frente da igreja e do povo dele. Mas se o povo começa a não orar, a não buscar, a trazer coisas do mundo para dentro da igreja, ela perde a sua força. E aqui Jesus vai falar assim, olha, vocês têm uma visão do cristianismo sem regras, sem limites, sem normas. Ele vai até citar a Jezabel, porque Jezabel foi alguém
que pregava contra o evangelho, contra o cristianismo, ela buscava a adoração ao Deus Baal, então trouxe coisas do mundo dela, do paganismo dela, para dentro do arraial, para a convivência do povo de Deus. Amém, irmãos? A igreja de Pérgamo, ela tinha as mesmas práticas do mundo e Jesus vai confrontar eles a se arrepender. A gente tem que ter em mente o seguinte, que sempre antes de Jesus vir com juízo sobre a nossa vida, ele vai nos alertar, ele vai nos dar a chance de arrependimento. Isso representa o amor do Senhor. Quando Jesus faz esse raio-x da igreja, irmãos, ele está mostrando que ele está na igreja. Ele está mostrando que ele conhece a realidade das pessoas que estão ali, ele conhece as pessoas, ele conhece as dificuldades, as fraquezas, mas ele conhece também o esforço que cada um tem feito. E isso é maravilhoso, porque ele mostra o lado positivo e fala, olha, vocês estão pecando nisso, vocês têm que arrepender e mudar. Então ele está dando chance, ele está dando oportunidade das pessoas se converterem verdadeiramente. Carta à igreja de Sardes. Aqui nós já vamos começar Apocalipse 3. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Apocalipse 3, versículo 2. Então Jesus vai falar para a igreja de Sardes assim, olha, sejam vigilantes, porque eu virei como um ladrão. Quem é que vai esperar um ladrão, né? Ele sempre chega de forma inesperada para nós. Foi uma cidade que foi muito destruída, irmãos, por terremotos. E Alexandre o Grande, ele reconstruiu essa cidade. Só que Jesus vai falar para eles assim, olha, vocês são sal da terra, mas o sal que perdeu o sabor. Quando Jesus fala para nós, lá no livro de Mateus 5, que nós somos, né? No livro de Mateus 7, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, esse sal, ele só tem sentido quando ele tempera. E essa luz também só tem sentido quando ela vem para iluminar. Quando ela está escondida embaixo da candeia, ela não tem sentido algum. Jesus vai dizer para a igreja o seguinte, olha, vocês têm rótulo de igreja, vocês têm aparência de igreja, vocês têm nome de igreja, mas não tem vida. Por que representa não ter vida? É não ter a presença de Deus, né? A igreja está lá, mas Jesus está de fora. A igreja está com as portas abertas, mas Jesus não foi convidado a estar ali naquele lugar. A igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui está em Apocalipse 3:8. Aos olhos das pessoas, elas poderiam enxergar aquela igreja como uma igreja sem força nenhuma, porque talvez ela não tinha um poder político, um poder financeiro para influenciar, mas aos olhos do Senhor era uma igreja rica espiritualmente. Tanto que Deus põe diante deles uma porta aberta. E a porta que Deus abre, quem é que pode fechar? Né? Filadélfia significa amor de irmão. Essa cidade ela foi muito castigada por terremotos, vulcões. E posteriormente ela foi reconstruída por César. Tanto que ela recebeu o nome depois de Nova Cesareia. E foi uma igreja que os judeus perseguiam bastante. Porque eles falavam assim que aqueles que criam em Jesus não seriam salvos, porque eles não tinham Jesus como Messias e como esperado. E além disso, eles falavam que as pessoas não obedeciam às leis. Então Jesus vai chamar eles de sinagoga de Satanás, porque os judeus achavam que só eles seriam salvos, que a salvação era única e exclusivamente para eles. E no começo até era, né, irmãos? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele rasga o véu e dá direito a todo aquele que crê no nome dele de ser salvo, de receber a salvação. Então, Deus vai colocar diante deles uma porta e essa igreja, irmãos, a força dela não está no poder financeiro, não está numa influência política que ela poderia ter. A força dela está na presença de Deus ali naquele lugar. Laodiceia, conheço as tuas obras, não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Apocalipse 3:15. Essa igreja ela não recebeu nenhum elogio do Senhor. De todas, ela não recebeu nenhum. Ela era uma importante cidade, ficava na rota de comércio, uma cidade rica, opulente, autoconfiante, porque ela foi muito destruída por terremotos. Mas foi uma cidade que conseguiu se reerguer sozinha. Ela não teve apoio do Império Romano, ela se reergueu. E por conta dela mesma se reerguer, ela criou uma arrogância, uma autoconfiança muito grande.
E isso transpassou para a igreja de Laodiceia. Lá existia um centro de indústria têxtil muito especializado e eles também faziam cura dos olhos, coisa que não existia em outros lugares. Eles eram especializados nessa cura pelos olhos. Só que foi uma igreja que perdeu seus valores. Então Jesus vai falar para ela assim: olha, vocês não são nem quente e nem frio. É uma igreja o quê? Acomodada. É uma igreja que não tem fervor espiritual. É uma igreja onde você está lá, mas o seu pensamento, a sua vontade não está ali na presença do Senhor, não é de buscar a Deus, entendeu? Foi uma igreja que assim, vivia muito de aparência. Sabe quando você fala assim, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento? Jesus está falando para eles assim: olha, o que vocês fazem aí eu não estou recebendo. Porque não é nem quente nem frio, é morno. E o morno me dá náuseas. O morno eu quero vomitar. Porque Jesus prefere alguém que se diz incrédulo do que alguém que está morno. Porque para Deus, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que ser fervorosos na nossa fé, nós temos que estar alegres, nós temos que verdadeiramente abrir o nosso coração para Ele. Tá entendendo? E aquelas pessoas ali, elas estavam muito mais preocupadas com a opulência, com a riqueza da cidade, do que verdadeiramente chamar a atenção para Deus. Né? Então, o fato de nós estarmos na igreja, de nós sermos batizados, de nós frequentarmos uma igreja, não nos dá garantia de salvação. Não nos dá. Era uma igreja que produzia, muito rica em ouro, produzia muitas roupas, produzia o colírio que era exportado para todos os lugares. Mas Jesus vai chegar para eles e falar assim: olha, vocês têm que olhar para mim e me ver como um mercador. Compra de mim o ouro, compra de mim a roupa, porque eu olho para vocês e vejo uma igreja pobre, cega e nua. Então Jesus está chamando a atenção para comprar dele um ouro que traça nenhuma vai roer, que ferrugem nenhuma vai acabar. Compra de mim a roupa para vocês vestirem, ou seja, troca a roupa do pecado, da arrogância e veste uma roupa de santidade. Jesus vai falar assim: eu olho para vocês e vejo uma igreja nua. Por que está nua? Porque está diante do pecado, irmãos, está suja. Então para o Senhor não tinha valor aquele povo. O que eles estavam fazendo não tinha valor algum para o Senhor. Né? Porque às vezes a gente pensa assim: a gente está fazendo muito evento e tal, mas com que intuito que a gente está fazendo esse evento? A gente está fazendo para a gente ser reconhecido ou a gente está fazendo verdadeiramente para Deus ser adorado? O que eles faziam ali, Jesus está mostrando para eles, aquilo ali não, para o Senhor não tinha fundamento algum. Jesus não está preocupado, irmãos, com o templo ser grande. Jesus não está preocupado com a igreja ter várias portas, ter ar-condicionado. Não, Jesus está preocupado com um coração real, entregue a Ele, com um coração quebrantado, com um coração submisso, com um coração que demonstra arrependimento diante dos seus pecados. É isso que o Senhor quer de nós. Nós podemos, às vezes, estar orando debaixo de um pé de manga, mas se o meu coração ali estiver realmente na presença do Senhor, aquilo ali se torna um lugar de adoração. Apocalipse 4. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Apocalipse 4, 12. Veja bem a importância de Deus mostrar para João que ele estava no trono. A igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam morrendo. De repente, Deus dá para João uma visão de um trono. Trono representa poder, representa autoridade. Quando João tem essa visão, ele vai entender que o poder está nas mãos de Deus. Porque ali, quando muitos morriam, alguns poderiam pensar: não, mas cadê o Senhor que nós servimos? Cadê o Deus que nós confessamos? Ele não está vendo o povo morrer? Será que ele está de braços cruzados? Será que o nosso sofrimento não chega até ele? Então fica parecendo assim, que eles estavam servindo um Deus impotente, incapaz, um Deus que ficava de braços cruzados. E aqui Deus vai mostrar para João que ele reina, ele tem poder. Ele, entendeu? Ele reina, ele tem poder e ele pode, além de governar, vir a julgar. Porque todo rei tem esse poder de julgamento nas mãos. Então Deus vai mostrar isso para João como para encorajar a igreja a persistir, né? Para encorajar a igreja a permanecer fiel. Só que João, ele não vai ter uma imagem de Deus definida,
Por quê? Porque Deus é indescritível, ele é indefinível, ele é luz. Então, o que ele vai ver? Ele vai ver um trono, e nesse trono ele vai ver a glória de Deus, porque ele vai ver pedras de jaspe e de sardônio. Essas pedras, elas vão revelar para nós pureza e santidade, né? A palavra fala, Deus é santo, santo, santo. Porém, atrás do trono ele vai ver um arco-íris. O arco-íris representa a graça e a misericórdia. O trono de Deus, irmãos, ele sempre vai ter graça e sempre vai ter misericórdia. Porque se não fosse assim, nós já teríamos sido consumidos pela ira dele. Então, antes de Deus enviar juízo, ele sempre vai nos oferecer graça, ele sempre vai nos oferecer oportunidade de arrependimento, oportunidade de mudança. E João vai ver ao redor desse trono 24 anciãos. Esses 24 anciãos, eles representam as 12 tribos de Israel do Velho Testamento e os 12 apóstolos. Então, ele vai ver como se fosse a junção do Velho e do Novo Testamento. Todo o povo de Deus, a igreja como um só povo ao redor do trono, né? Então, a história, irmãos, ela não está seguindo aí sem rumo de qualquer maneira. Ela está seguindo para a vitória gloriosa do Senhor. Tudo o que acontece é vontade de Deus que seja assim. A igreja sempre sempre passou por aflições. E Deus sempre vai livrar a igreja na tribulação, não da tribulação. Deus nunca vai nos livrar, irmãos, das nossas aflições, mas na nossa aflição, Ele vai nos dar suporte, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar estratégia para a gente vencer aquilo ali. Apocalipse 5. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Apocalipse 5, 5. João vai ter a seguinte visão: Deus tem na mão direita um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E o anjo vai perguntar para ele assim, ó, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aí você vai pensar, será que é um anjo, um querubim, um serafim? Será que eram os apóstolos? Paulo, Pedro, Tiago, Filipe? Será que Abraão? Será que Moisés? Nenhum deles, irmãos, nenhum deles. Quando Jesus deu a sua vida naquela cruz, naquele madeiro, ele ganhou a autoridade. Aquela cruz que para muitos representou a morte dele, na verdade, para o Senhor Jesus, representou a vitória dele e a autoridade para ele abrir o livro e desatar os selos. João vai olhar e ele vai ver um cordeiro. E esse cordeiro, irmãos, ele tinha 7 chifres. 7 é um número completo. Esse número, ele significa força, poder e autoridade. Ele tinha olhos como olhos de chama de fogo, ou seja, ele enxerga tudo. Diante dele não há nada oculto, não há nada escondido. Então, Cristo morreu não para possibilitar a nossa salvação. Cristo morreu para efetivar a nossa salvação. E só Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Apocalipse 6, primeiro selo, cavalo branco. Jesus vem vencendo e para vencer. Então, irmãos, todas as vezes, né, que Jesus se levanta para fazer algo pelo povo dele, o que acontece? O inimigo também se levanta. Então, quando Jesus vier, vai se levantar também o cavalo vermelho, que significa o segundo selo, que é a perseguição do povo de Deus. O povo de Deus, ao longo dos séculos, foi muito perseguido, né? Teve a Inquisição, teve o nazismo, teve o fascismo. Então, esse selo, irmãos, ele vai representar a falta de paz aqui nesse mundo. Por quê? Porque o mundo rejeitou o príncipe da paz. Então, esse selo vai trazer angústia, aflição. As pessoas não vão ter paz. Entendeu? Vão existir várias guerras. Então vai ter guerra ideológica, guerra religiosa. O inimigo, ele vai usar de todas as armas dele para tirar a paz das pessoas. Terceiro selo, cavalo preto. Esse cavalo preto, ele representa a fome, a pobreza, a opressão, a exploração. E com isso, o empobrecimento das pessoas, e a comida vai ser fracionada, vai ter um racionamento de comida, vai faltar comida na mesa de muita gente.
quarto selo, cavalo baio. Essa cor baio é uma cor pálida, né? Então lembra muito, remete muito para nós a morte. Então Deus vai dar autoridade para matar a quarta parte. Ou seja, as pessoas vão morrer por questões de guerra, vão morrer de fome, vão morrer de doença. Deus vai dar autoridade para o inimigo matar uma parte da população. Quinto selo, a alma dos fiéis vão pedir justiça para Deus. Até quando, Deus? Até quando o Senhor não vai se levantar e agir com justiça para julgar aqueles que nos mataram? As próprias almas vão reivindicar isso de Deus, porque muitas pessoas vão morrer pela sua fé. Muitas pessoas vão morrer, mas não vão abrir mão da palavra do Senhor, do reino de Deus. E Deus, irmãos, Ele não vai poupar a igreja, Ele não vai poupar os seus escolhidos, mas Ele vai fortalecer o povo. É uma promessa. Lá, né, no livro de Mateus fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quer dizer, nós vamos, para a gente enfrentar as diversas dificuldades que nós vamos enfrentar, nós temos que ser revestidos de poder. E Deus vai nos revestir para a gente enfrentar isso, né? E as pessoas vão vencer, não é de qualquer maneira, elas vão vencer pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra. A palavra, ela traz para nós o discernimento da verdade. Então, quando eu conheço a verdade, irmãos, eu não vou negociar a minha fé. Quando eu conheço a verdade, eu vou crer e confiar no Deus que eu sirvo. Porque antes de todas as coisas acontecerem, Ele vai alertar o seu povo, Ele vai mostrar que são tempos difíceis. Em momento algum, Ele vai nos iludir. A palavra do Senhor é muito clara, são tempos de muita aflição, tempo de medo, de fome, de racionamento, inclusive de morte. Mas é algo que é temporário, é passageiro. O que nos aguarda é algo muito maior. Sexto selo, introduz o juízo, medo, terror e espanto. Os homens vão ficar aterrorizados, porque todas as estruturas do universo que eles conhecem vão estar abaladas. Então eles vão buscar um lugar para se esconder de Deus. Mas aonde a gente pode se esconder do Senhor? Se no mais alto abismo, ou na maior profundidade, lá está o Senhor, como diz o Salmo 139. E aqui, irmãos, a gente tem que lembrar o seguinte, hoje nós ainda estamos vivendo debaixo da graça. Hoje nós ainda temos tempo de nos arrepender dos nossos pecados, de mudar de vida, ainda dá tempo, mas vai chegar um dia que não vai existir mais tempo da gente se arrepender. Apocalipse 7. Não danifiques nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículo 3. Lá vai falar assim, ó, de 4 anjos, 4 cantos da terra e 4 ventos. 4 cantos da terra. Então vai representar a totalidade, norte, sul, leste e oeste, em todos os lugares. O que Deus vai falar para ele assim? Olha, o vento não tem autoridade para soprar enquanto os meus escolhidos não forem todos selados. Porque o que é o selo? O selo representa para nós proteção e mostra que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando tinha, na época da escravidão, o que acontecia? Os escravos, eles eram marcados, né, com a logomarca lá do seu dono. E aqui Deus vai mostrar para João o seguinte, as pessoas vão ser seladas. E enquanto elas não forem seladas, o anjo não vai ter ordem para que esses ventos venham soprar. Porque Deus mostra a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. A diferença que há entre o justo e o ímpio. E veja bem, irmãos, lá nesse livro, né, no capítulo 7, lá de Apocalipse, vai falar assim, que João vai ver uma grande multidão. Ele vai falar que são 144 mil pessoas. Só que é impossível alguém contar 144 mil pessoas. Esse número para nós é um número simbólico. Ele representa a junção da multiplicação das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então ele está mostrando a igreja de todos os tempos, a igreja lá do Velho Testamento com a igreja do Novo Testamento. E isso cumpre aquilo que foi dito lá em Gênesis 15:5, quando Deus faz uma promessa para Abraão. E ele fala que
Abraão teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia do mar. Então é uma multidão, uma grande multidão. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é descendente de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. E aí ele vai falar assim, né, nesse capítulo, né, que Jesus vai substituir as nossas vestes por vestes brancas. O branco representa pureza, representa santidade. E quando isso acontecer, irmãos, as pessoas vão estar com palmas nas mãos. Ele usa essa expressão, palmas nas mãos. Essa expressão, ela vem lá do Velho Testamento. No Velho Testamento, haviam festas. O Senhor decretou que o povo fizesse festas. E havia a festa do tabernáculo, isso aqui está lá no livro de Levíticos 23. Essa festa do tabernáculo, o que que era? Era uma festa para comemorar a grande produção deles. Então eles faziam festa por uma semana. E nesses 7 dias, eles levavam coisas que eles haviam produzido para oferecer ao Senhor. Então eram 7 dias de muita festa, de muito júbilo, de muita alegria, né? De muita adoração. No primeiro dia dessa festa dos tabernáculos, o Senhor, ele vai entrar em Jerusalém e ele vai ser recebido com ramos nas mãos. Ele vai ser adorado, glorificado. Por isso que vem essa expressão, palmas nas mãos, porque nós vamos estar adorando ao Senhor. O anjo vai perguntar a João, quem são essas pessoas? E João vai dizer, é uma multidão que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, irmãos, para você entrar no céu, na eternidade, para você ter acesso ao gozo daquilo que Deus tem para nós, você vai ter que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a nossa credencial. Porque o nosso sacrifício para Deus, irmãos, ele é imperfeito. Se eu hoje quisesse tirar a minha vida e falar para Deus assim, eu vou me matar, para o Senhor perdoar os meus pecados, para que eu tenha acesso à vida eterna. Se eu fizesse isso, irmãos, eu não teria acesso à vida eterna, porque eu sou pecadora, eu nasci do pecado. O meu sacrifício para Deus seria imperfeito. Quando Jesus fez sacrifício por nós, ele é santo, ele nunca pecou. Então o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício capaz de aplacar a ira de um Deus eterno, porque Jesus também é eterno, ele também é infinito, mas nós não. Além de sermos pecadores, nós somos seres finitos. Então o nosso sacrifício não aplacaria a ira de Deus, porque seria um sacrifício imperfeito. Bom, aí ele vai falar assim, né, que não haverá mais fome. Quando ele fala isso, irmãos, ele está confortando as pessoas, porque as pessoas, em todos os tempos, passaram muita fome, muita tribulação. Quando elas se diziam cristãs, o governo tirava tudo deles. Eles perdiam direito à produção, perdiam direito às suas terras, às suas casas, perdiam inclusive o direito sobre as suas próprias vidas. Então as pessoas passaram por muitas aflições, é muito triste passar por fome. E Deus vai falar assim, olha, vocês não vão mais passar fome, não vai existir mais fome. Eu vou enxugar dos olhos de vocês toda lágrima. E essa promessa do Senhor é muito bonita. Quantas vezes na nossa vida a gente chora, a gente se entristece com problemas que a gente pensa que não tem solução, né? Quantas vezes a gente fica aflito porque tem contas para pagar. Quantas vezes a gente fica aflito por ver, às vezes, o desenrolar de algo na nossa família que a gente não gostaria, entendeu? Mas Deus aqui, Ele tem uma promessa linda para mim e para você, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, nós não vamos ter motivos para chorar, nós só vamos ter motivo para nos alegrar, para adorar ao Senhor, para viver uma constante festa, um constante júbilo e adoração no céu. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. O céu, irmãos, é lugar de júbilo, de alegria e de adoração a Deus. Pega um copo de água, por favor. O céu é lugar de júbilo, de alegria, de adoração a Deus. Então, quando as pessoas vão orar, a oração delas vai silenciar por um instante esse momento de alegria no céu. Vai haver um grande silêncio. Por quê? Porque Deus vai ouvir e dar resposta a essa oração. O anjo vai chegar diante de Deus com a taça contendo as orações dos justos e com o incensário.
Essa taça, irmãos, tem todas as nossas orações, sabe? As orações dos santos, quando eles clamam para Deus agir com justiça pela morte deles, para Deus agir com justiça pela morte deles, e também todas as nossas orações, que às vezes a gente pensa assim, Deus não responde a minha oração. Irmãos, não existe nenhuma oração em vão. Talvez o Senhor não responda da maneira como nós gostaríamos, mas toda oração é respondida. Toda oração nossa está sendo colhida numa taça, e no momento adequado do Senhor, o Senhor vai responder. Na hora dele, ele vai agir ao nosso favor. Amém? Apocalipse 8, né? Vamos continuar. Aqui, nesse capítulo, vão começar a soar as trombetas. O que significava trombeta para o povo judeu? A trombeta, muitas vezes, ela sinalizava para uma situação de calamidade. Porque em alguns momentos de guerra, o inimigo soava a trombeta quando ele ia atacar. E também representa um momento assim que ele quer chamar a atenção, para a pessoa prestar atenção. A primeira trombeta, ela representa uma tempestade de pedra e fogo. Ela vem em tom de sangue e vai destruir as reservas alimentares. Uma terça parte das pessoas vão morrer. Então, veja bem, irmãos, é um juízo parcial, ainda não é para todo mundo. Veja bem que Deus ainda está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Segunda trombeta, a terça parte do que está no mar vai morrer. Então, a economia do mundo vai sofrer um grande abalo. E quando a economia é abalada, as pessoas entram em crise, a fome, violência, tudo isso se propaga. Então, vai ser o quê? Vai começar o caos no mundo. Terceira trombeta, acaba com o estoque de água potável. Quem é que consegue viver sem água? Né? É impossível nós vivermos sem água. A água é vida para nós. Quarta trombeta, o universo vai estar em desordem por causa do pecado. A águia vai dizer 3 ais. Essa repetição dela está dando ênfase para o grande sofrimento que viria a acontecer. Então, as 3 últimas trombetas, elas serão para os homens dobrarem o seu joelho perante o Senhor e se arrependerem. Deus, irmãos, ele não está em silêncio, ele não está impassivo diante do nosso sofrimento. Porém, ele usa o nosso sofrimento para nos disciplinar. Ele usa o sofrimento para que nós venhamos nos aproximar dele, para que nós venhamos reconhecer que ele é Deus na nossa vida, que nós somos dependentes dele. Apocalipse 9. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9, versículo 1. Vai soar, irmãos, a 5ª trombeta. Quando essa 5ª trombeta soar, Deus vai dar a Satanás o direito de sair, de abrir o poço e liberar os demônios que estão presos lá. Esses demônios e Satanás, eles são descritos como gafanhotos. Por que gafanhoto? Porque você já viu quando tem uma plantação e que essa plantação é invadida por gafanhotos? O que ocorre ali? Uma destruição geral. Então, quando esse poço for aberto, esses demônios forem liberados, o que vai existir é só destruição, é só morte. É só coisas ruins que vão acontecer. Deus vai dar autoridade para Satanás. Isso quer dizer que Satanás ele não tem todo o poder. Quando ele recebe a chave, Deus está dando para ele autoridade. Ou seja, Deus está permitindo que ele venha agir. Porque sem Deus permitir, ele nada pode fazer. E eles vêm para quê? Eles vêm para atormentar. Mas não é por um período longo. Eles vêm para atormentar por um curto período de tempo. Não é para sempre. Esse tormento, irmãos, é no intuito de provocar no homem arrependimento. E isso, eles vêm, né, para trazer esse arrependimento, e nós vamos ver uma grande invasão do mal, trazendo angústia e oprimindo as pessoas. 6ª trombeta. Uma voz manda soltar os 4 anjos atados junto ao rio Eufrates. Esse rio Eufrates, irmãos, ele representava o limite entre a Canaã, que era a terra prometida para o povo de Deus, e os povos inimigos, a Síria e a Babilônia. Então, quando Deus fala assim que vai soltar os 4 anjos que estão vindo do rio Eufrates, primeiro, se vai soltar os anjos, é porque eles estavam presos, eles estavam amarrados. Então, são anjos maus. E quando fala que eles vão vir do rio Eufrates,
quer dizer que é o povo inimigo ao povo de Deus. Veja que essa linguagem, ela é descrita dessa maneira para que o povo entendesse quem é que viria contra eles, né? Então, assim, qualquer outra pessoa que lesse aquilo ali não saberia entender. Então, vamos lá, né? A trombeta, quando ela tocar, irmãos, ela vai tocar para que o homem venha ser advertido e venha se arrepender dos seus pecados. Mas mesmo ele sendo advertido, entendeu? Muitos não vão se arrepender. Muitos não vão dar crédito e vão endurecer o seu coração. Apocalipse 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Apocalipse 10, 10. João vai ter a ordem de pegar o livrinho e comer. Porque a palavra fala para nós que nós devemos pregar o evangelho em todos os cantos do mundo. Então, por que o anjo vai falar para ele, Deus vai falar para ele assim, pega o livrinho e come? Porque, irmãos, antes de você pregar a palavra, você tem que viver a palavra. Quando nós comemos alguma coisa, aquele alimento, ele passa a fazer parte, ele passa a se tornar um constituinte do nosso corpo. Então, João, ele deveria pregar algo que ele vivenciou, algo que ele crê verdadeiramente. Não adianta nada, irmãos, eu pregar algo que eu não vivo. A minha palavra, a minha pregação, ela tem que estar baseada em algo que eu vivo, algo coerente com aquilo que eu faço. Eu não posso simplesmente pregar algo que vai servir só para os outros e não serve para mim. Eu não posso pegar a palavra de Deus e escolher o que eu quero obedecer e o que eu não quero obedecer. Ele comeu o livro, foi todo o livro, não foi um pedaço do livro, não foi uma parte do livro. Ele comeu tudo. Então, a partir daquilo ali, tudo que ele fosse pregar era algo que ele estava sabendo o que ele estava fazendo, porque fazia parte dele. É algo que ele vivenciou. Então, as pessoas iriam ouvir aquilo ali e veriam a verdade naquela palavra. Aí ele vai falar assim, né? Que o livro é doce na boca e amargo no estômago. Por que ele é doce na boca? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela traz vida, ela traz salvação. Então ela é doce na boca de quem prega. E ela se torna amarga porque quem ouve e não crê, quem ouve e rejeita, aquilo vai pesar no julgamento dela posteriormente. Entre a sexta e a sétima trombeta vai haver um intervalo de tempo. Mais uma vez, Deus está mostrando a graça e a misericórdia dele para com o povo. Ele está dando chance das pessoas mudarem, ele ainda está dando chance de arrependimento. Apocalipse 11. Dispõe-te e mede o santuário. Apocalipse 11, versículo 1. Essa mensagem, irmãos, Deus vai mostrar para eles que Deus está no controle de tudo. Independente se a igreja está sendo perseguida, independente se a igreja está passando por dificuldades, o Senhor está no controle. E toda essa perseguição, ela vai mostrar só uma coisa, o testemunho de fidelidade do povo de Deus. Vai mostrar que as pessoas são fiéis a Deus, não somente em momentos bons, em horas fáceis, mas as pessoas são fiéis a Deus mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de morte, de tristeza e de dor. E aí ele vai falar assim para João, olha, você tem uma vara de caniço para você medir por 42 meses. Se a gente pegar esse 42 e multiplicar por 30, nós vamos ter um número de 1.260 dias. Essa linguagem as pessoas estavam acostumadas, porque lá no livro de Daniel 7, Daniel vai falar de 3 tempos e metade de um tempo. Ou seja, isso aí significa ou os 42 meses ou os 1.260 dias. Então, o intervalo de tempo entre a destruição do templo e a segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus. Era um tempo onde a igreja foi duramente perseguida, onde as pessoas foram martirizadas, onde houve grande sofrimento para quem era cristão. Então, João está falando para eles assim, olha, vocês lembram lá daquele tempo de sofrimento? Esse tempo de sofrimento, ele há de vir. Ele está trazendo uma coisa que já aconteceu para que as pessoas entendessem, tivessem mais ou menos o tamanho do que viria a acontecer posteriormente. Então, irmãos, Deus está mostrando o seguinte, ele fala, olha, pega a vara de caniço. Porque no Velho Testamento, o templo, ele era formado de madeira. Ele era feito por mãos humanas. Mas no Novo Testamento, nós nos tornamos o templo e a morada do Senhor.
Então Deus está dizendo assim, eu sou o autor da obra, eu sou o arquiteto, eu conheço esse tempo, eu conheço por dentro, eu conheço por fora, eu sei a largura, eu sei a altura, eu sei a profundidade. Deus está mostrando para nós que Ele conhece tudo, irmãos. Não tem nada oculto, não tem nada escondido dele. E Ele vai falar assim, de duas testemunhas. Essas duas testemunhas são as pessoas que vão pregar o Evangelho. E Ele vai dizer, olha, se vocês pregarem o Evangelho, o mesmo poder que estava sobre Elias para orar e não chover, o mesmo poder que estava sobre Moisés para pegar uma vara, tocar nas águas e as águas do mar se abrirem, esse mesmo poder vai estar sobre a vida de vocês. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar essa autoridade e esse poder através de uma vida com Deus, de um relacionamento com o Senhor, de uma amizade com Deus. Nós temos que buscar essa autoridade para pregar a palavra de Deus, porque a igreja tem uma grande responsabilidade, irmãos. É responsabilidade da igreja ser testemunho de fé nessa terra. É responsabilidade da igreja pregar o Evangelho. Às vezes a gente pensa que o papel fundamental da igreja são as obras de caridade. Às vezes a gente pensa que o papel fundamental da igreja é orar para que os casamentos sejam reatados, que o papel da igreja é orar para que os doentes sejam curados. Tudo isso a igreja pode fazer, irmãos. Mas o papel da igreja é pregar a palavra. O papel da igreja é pregar o Evangelho. Porque se a palavra não for pregada, não há salvação. Você pode entrar no céu coxo de uma perna, sem um olho, sem um braço, mas sem você conhecer a palavra, você não vai entrar no céu. Então Deus está dando um alerta para nós aqui, o papel da igreja, irmãos. Você pode orar pelos doentes? Sim, você pode. Jesus fazia isso. Mas antes de orar por cura, ele pregava a palavra. Jesus era mestre, ele é mestre da palavra. Então a igreja ela tem que retomar o papel principal dela. E o papel principal dela é pregar a palavra de salvação, é pregar uma palavra de santidade, é combater o pecado dentro da igreja, é dizer que se a pessoa não modificar as suas atitudes, ela não vai entrar no papel, irmãos. É buscar aquilo que Deus quer para nós, é buscar uma vida de retidão, é buscar uma vida de santidade, é verdadeiramente conhecer e comer essa palavra e pregar aquilo que nós vivemos. Não adianta nada eu ter uma boa oratória, eu falar bem para as pessoas, se eu não vivo aquilo que eu prego. Primeiramente, eu tenho que pregar todos os dias para mim. Todos os dias eu tenho que pregar para mim, ser capaz de reconhecer diante de Deus as minhas fraquezas, ser capaz de reconhecer diante de Deus os meus pecados, para depois eu ter autoridade, porque eu consegui superar aquilo, aí eu vou ganhar autoridade para pregar para as pessoas, e assim as pessoas vão se converter, porque elas vão enxergar em mim, irmãos, aquilo que um dia elas podem ser. Hoje eu estou ali às vezes, né, no vício da bebida, no vício do cigarro, às vezes na prostituição, mas o Senhor pode me tratar, e Ele vai me tratar de duas maneiras, através do sangue dele e da palavra. Que a igreja dê mais ênfase à palavra, que a igreja busque mais a palavra, porque a palavra é o que vai trazer vida, é a palavra que vai trazer salvação. Amém? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam esse estudo, pedir para você, deixa o seu like, compartilhe o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, e na próxima semana nós vamos encerrar o estudo desse livro. Nós vamos trazer o estudo do capítulo 12 até o 22. Amém? Um abraço, fique com Deus.